Olá, amigos. É sempre bom revê-los, é sempre bom ocupar esse espaço para trocar ideias, para debater questões que são relevantes na nossa vida jurídica. E hoje nós vamos tecer comentários a respeito de um instituto que está sendo introduzido no nosso Código Penal, através do anteprojeto que recentemente foi entregue pela Comissão de Juristas. Nós vamos falar a respeito da ortotanásia. O anteprojeto do Código Penal, até com certa demora, porque o Código é de 1940, procura ajustar novas condutas deliciosas ao já vetusto Estatuto, que data, conforme eu falei, de 1940. Dentre as inovações, duas alterações foram feitas e duas alterações relevantes com relação aos crimes contra a vida. A primeira delas trata da eutanásia. A eutanásia é conhecida como um homicídio, chamado homicídio piedoso, homicídio por compaixão. É quando, por compaixão, o agente retira a vida de paciente que seja maior, que seja imputável, que se encontre em estado terminal a seu pedido. Se demonstrada a relação de afeto e também de parentesco com a vítima, o juiz concederá o perdão judicial e deixará de aplicar a pena. A segunda medida proposta também visa eliminar o sofrimento do paciente, porém, não causa a morte abrupta, instantânea. Abre o caminho para a introdução de procedimento que valoriza a vida e não esbarra em conceitos éticos, uma vez que a morte não é abreviada e o tratamento é voltado para o encaminhamento mais humano para se chegar à morte com a aplicação daquilo que nós chamamos de cuidados paliativos. Cuidados paliativos aqui, eu gostaria de esclarecer, trata-se na realidade de um termo que está sendo usado pelo Código de Ética Médica, que de forma oblíqua, de forma indireta, ele introduziu a ortotanásia. O paliativo, o cuidado paliativo, vem a ser aquele em que você não vai oferecer o medicamento para o paciente, uma vez que a sua situação é de irreversibilidade. Porém, de forma humana, de forma consciente, levando-se em consideração a dignidade da pessoa humana, você vai ofertar a ele condições de acesso aos familiares, acesso à sua religião, enfim, condições para que ele possa se aproximar da morte de uma forma mais digna. E também uma outra definição, se nós quisermos definir o que é o paciente em estado terminal, é aquele que é portador de doença considerada incurável, progressiva e em estágio avançado, com prognóstico de morte próxima. O paciente em fase terminal de doença passa a ser o responsável pela autorização da ortotanásia e, na impossibilidade, seus familiares ou até mesmo o seu representante legal irá ofertar ao médico a autorização para que suspenda os procedimentos
desproporcionais e extraordinários, destinados a prolongar artificialmente a vida. A Igreja Católica, ela foi que meteu a primeira cunha no assunto quando editou um documento eclesiástico chamado a Declaração sobre a Eutanásia. Esse documento é da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé e foi aprovado em maio de 1980. Nele, considera lícita a conduta do médico que, na iminência de uma morte inevitável, depois de ter lançado mão de todos os recursos existentes necessários, renuncia ao tratamento que daria somente um prolongamento precário e, acima de tudo, penoso da vida, sem, no entanto, interromper os cuidados normais devidos ao paciente. O Conselho Federal de Medicina, no ano de 2006, editou uma resolução que levou o número 1805/2006, que permitia aos médicos interromper os tratamentos que prolongassem a vida do doente que se encontrava em estado terminal, sem condições de reversibilidade. E com a sua declaração expressa, ou até mesmo de seus familiares ou do seu representante legal. A decisão dependia da conjugação das vontades do paciente ou de seu representante legal e do médico. E sendo permissiva, seria fundamentada e registrada no prontuário. Inicialmente, essa resolução foi questionada e barrada pela Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da resolução. A Justiça, no entanto, posteriormente, em razão da desistência da ação civil intentada pelo Ministério Público Federal, revogou a medida liminar que impedia a realização da eutanásia e restabeleceu, desta forma, in totum, os efeitos da resolução. O Código de Ética Médica em vigência, desde 2010, trilhando pelo mesmo caminho, pelo mesmo pensamento, reitera e aconselha o mesmo procedimento ao paciente que se encontra em fase terminal. Contraindica todo esforço de obsessão terapêutica e recomenda a oferta de cuidados paliativos. Não se trata de um apressamento da morte, mas sim um cuidar muito cauteloso para conferir ao paciente a continuidade da sua dignidade. O estertor da morte é suavizado e o paciente, por sua vez, pode levar a sua vida até o final em paz. O nosso código, o anteprojeto Código Penal, desta forma, ele descriminaliza a ilicitude da conduta, excluindo, consequentemente, o caráter criminoso do fato, desde que satisfeitas as condições exigidas. A eutanásia, de acordo com este pensamento, se apresenta como uma solução viável e revestida também dos bons princípios que regem a dignidade humana e também com uma ética que se coaduna
com a conveniência humana. Não irá antecipar a morte do paciente, que se encontra em estado terminal, mas deixará que ela ocorra em seu momento certo, com o conforto necessário, sem sofrimento e com a alma em paz. Foi muito bom revê-los. Fico contente em participar novamente deste espaço e mando um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.